Por que utilizar essas metodologias ativas? Porque nós consideramos esse uso muito importante na questão do ensino de ciências. Nós vamos colocar aqui uma fala da Lilian Bassic e do José Moran, tá? Que eu acho bem importante. Ó, as pesquisas atuais nas áreas de educação, psicologia e neurociência comprovam que o processo de aprendizagem é único e diferente para cada ser humano, e que cada um aprende o que é mais relevante e faz sentido para ele, o que gera conexões cognitivas. Metodologias ativas englobam uma concepção do processo de ensino-aprendizagem que considera a participação efetiva dos alunos na construção da aprendizagem, valorizando as diferentes formas pelas quais eles podem ser envolvidos nesse processo para que aprendam melhor em seu próprio ritmo, tempo e estilo. O que eu coloco disso? Nós temos aí décadas, talvez séculos, mas principalmente nas últimas décadas, nós tivemos vários estudos aí sobre como a criança, como o ser humano, porque nós também nos enquadramos nisso, aprende. Juntando várias dessas teorias, né, vários desses estudos, nós fomos conseguindo perceber o que é mais efetivo aí para conseguir acessar essas áreas cerebrais, essas afetividades, essas estruturas cognitivas para que haja um desenvolvimento. Então, tanto os estudos da psicologia, tá, que no começo, prioritariamente, grande parte da base daquilo que a gente conhece de como a criança aprende, vem aí do campo da psicologia, feito aí por psicólogos que, em alguns deles, não estavam preocupados necessariamente com a sala de aula, tá? Eles estavam procurando como as estruturas se desenvolvem, assim como Piaget, por exemplo, Vygotsky, Vallon, né? Que eram autores que, à exceção de Vygotsky, não estavam preocupados diretamente com a educação, mas aquilo que eles construíram e como se dá essa aprendizagem, esse desenvolvimento cognitivo, serviu de suporte para o que a gente tem hoje nesse campo de metodologias ativas, tá? Tem outros que já pegaram um pouco mais, o pé mais lá na prática, que nem teve as experiências de Montessori, por exemplo, né, que são um pouco mais ligadas ao uso desse material concreto aí, e isso que veio da área da psicologia, associado com as experiências que a gente tem na área de educação, com vários pesquisadores também se voltando para essa área de educação, não só educadores propriamente ditos, né? Como pessoas também que de outras áreas do conhecimento que também se voltaram, de algum modo, para a questão de educação, por exemplo, sociologia, antropologia. E, por último, nós temos os avanços da neurociência. Você pode perceber, assim, através de estudos de imagem, né? Que é uma coisa assim que parece meio de outro mundo. Quando você fala na educação, você vai olhar quais áreas do cérebro são ativadas em relação a determinado estímulo, mas apesar de vir de uma ciência dura, né, a neurociência, esse tipo de conhecimento, esse tipo de
que outro nome eu posso dar para esse conhecimento? Então, todo esse arcabouço de informações também serviu para que a gente percebesse que o cérebro humano, que ele é ativado com determinados estímulos e que esses estímulos não oferecem a mesmo tipo de resultado, o mesmo tipo de retorno em qualquer pessoa, em qualquer pessoa. Nem pode ser, por exemplo, que uma imagem, eu estou lá, por exemplo, com um livro didático. Livro didático, vamos falar uma coisa muito tradicional, mas se você olhar uma página do livro didático, algumas pessoas vão aprender mais com o que elas estão lendo ali. Aquela linguagem escrita é muito mais significativa para elas e elas vão aprender. Outras vão focar naquela imagem, que para algumas que estão que prestam atenção só na escrita, mas predominantemente, não só, predominantemente na escrita, poderiam passar despercebidos. Só que a imagem chama outras pessoas vão olhar aquele mesmo livro didático, extrair outros conteúdos, ou até mesmo conteúdos convergentes com aquele, dependendo do quanto esse autor conseguiu casar as duas coisas, a escrita e a imagem, pode ser que esses conteúdos sejam convergentes, né? Só que a forma de acessar essa parte do cérebro que vai levar ao conhecimento daquele conteúdo foi diferente naquele aluno, naquela pessoa que acessou aquela imagem e conseguiu aprender muito daquela imagem, e aquele outro que simplesmente aquele teve que pegar a parte escrita, a leitura. Se vocês perceberem no seu próprio jeito de lidar com, às vezes, até uma coisa simples, esse livro didático aí, pode mostrar que ele é diferente de outras pessoas, né? Então, vamos continuar. Não, ainda não. Então, voltando, metodologias ativas, parei na metade ainda desse. Então, a gente usa metodologias ativas para que a gente possa acessar também esses outros sentidos, para que você consiga atingir um número, uma quantidade de pessoas maior, você consiga atingir o seu público-alvo, né? Que, apesar da gente chamar público-alvo, parece que você tem seja pontual, né? Eu vou atirar uma flecha, acertar exatamente ali no meio, é meu alvo. Não é exatamente assim, porque como nós somos diferentes um do outro, né? Mesmo pessoas que convivem o tempo inteiro, que nem eu e o Emerson, nós somos casados, tá? Então, nós convivemos o tempo inteiro. Porém, nós temos formas diferentes de ser, formas diferentes de aprender. O jeito que ele estuda é diferente do jeito que eu estudo. E porque nós temos essas nuances aí nesse sentido. E quando a gente vai pegar um público diversificado, com certeza você vai ter várias formas de aprender, com vários focos de atenção, ritmos diferentes, o tempo também que é usado para cada aprendizagem também diferente. Então, vamos continuar. Nisso a gente entra ali nos estudos de Howard Gardner,
que ele estudou? Tipos de inteligência. Ele chegou a esse tipo de conclusão, de que nós não pensamos totalmente igual e que pensar diferente não significa que você não tenha uma inteligência. Porque, assim, antigamente, não sei quantas décadas atrás, o mais valorizado, ou eu falei antigamente, mas até hoje em dia tem resquícios disso. Uhum. A inteligência mais valorizada é a lógico-matemática. Que nem... fala um pouco dos testes de inteligência. Raven, o teste de QI mesmo, eles são testes específicos para avaliar a inteligência lógico-matemática que estão relacionados à questão numérica mesmo, à questão da matemática, né? E tendo isso por base, a gente valoriza muito, pensa muito que uma pessoa é inteligente simplesmente porque ela sabe calcular, sabe raciocinar matematicamente, né? Só que, segundo esses novos tipos de inteligência, nós temos várias inteligências. Todos nós temos algum tipo de inteligência. Não é porque você não pensa logicamente que você não vai ter conferido a você algum tipo de capacidade de inteligência mesmo, né? Então, junto com além da lógico-matemática, acho que a linguística também, em alguns pontos, já foi valorizado por causa da oratória, né? Uhum. Que também é valorizado, também foi muito valorizado em alguns momentos históricos, né? Principalmente na época dos filósofos, grandes filósofos, tudo mais. Mas também, atualmente, né? Atualmente os políticos, advogados, sim, né? E você também, aqui, você consegue vender, até mesmo a psicológico-matemática, que tem uma inteligência linguística associada, consegue vender melhor a inteligência dela para o público, né? Uhum. Consegue demonstrar que ela sabe mais. Porque muitas vezes você, ficando autocentrado, você não consegue demonstrar demonstrar a sua capacidade de raciocinar, a sua capacidade de pensar. A linguística também é muito usada por vendedores, porque você consegue, às vezes, provar que você sabe mais do que você. Vendedor é o mestre. Um bom vendedor tem essa inteligência linguística para conseguir, em linguística interpessoal, né? Para conseguir te convencer a comprar determinado produto. E você pode pensar, às vezes, esse seu vendedor, ele pode não ter sido tão bom lá na escola em química, física, né? Uhum. Matemática ele vai ter um pouquinho, mas matemática básica, às vezes, né? Às vezes pode ser que tenha mais. Mas isso não significa que ele seja excepcional naquilo que ele faz, não é? Então, para quem assiste The Office, de repente é o Michael Scott. Ou mesmo na questão do marketing, né? A questão do marketing usa muita linguística interpessoal, porque como as pessoas enxergam aquilo que está sendo vendido. É como você consegue comunicar aquilo, valorizar aquilo que você está vendendo, aquilo que você está oferecendo para o público-alvo. Verdade. Então, vamos lá. Falando isso, então vamos ver nossos 9 tipos de inteligência aqui que foram descritos até o momento, né? Então, a linguística, que a gente já acabou de falar, já puxou muito para a linguística aí, que vai ser você ter habilidade com as palavras, você conseguir, às vezes não pode ser não ser um orador também, pode ser que você tenha uma inteligência linguística, mas mais voltada para o interno, então você vai acabar escrevendo melhor, né? Escrevendo, fazendo, como se chama? Aqueles
reflexões filosóficas também na sua escrita, né? Lendo, conseguindo ler, aquela pessoa que consegue ler aquele monte de artigos, de livros, de tudo mais, e colocar aquilo num livro de uma forma bem mais simples para você, né? Que dá para a gente entender o quanto nós devemos a essas pessoas, né? Porque às vezes tem conhecimentos teóricos tão profundos, tão difíceis de entender, porque nem sempre aquele autor que traz elementos bons aí para sua pesquisa ou para a sua aprendizagem, escreve numa linguagem tão fácil de entender. Outro com uma capacidade linguística que verse um pouco mais com esse popular, consiga passar isso para você. Inclusive, isso tem sido usado muito hoje pelos grandes oradores que a gente tem da filosofia, ou da história, que nem o Leandro Carnal, como chamou? Mário Sérgio Cortella, ai, meu Deus, esqueci o nome dele. Mas ele é muito divertido. Tem um que é super divertido na forma de falar as coisas. Eles pegam conteúdos bem complexos que foram resultado de muita leitura, muito conhecimento, só que todo aquele conhecimento vem num vídeo para você simplesinho ali, que você pode ligar com a sua vida. Uma competência linguística, uma inteligência nesse setor. Não significa que, por exemplo, eles estejam lá muito hábeis a fazer integrais, por exemplo, resolver integral, né? Lógico-matemática, lidar com números, charadas, equações difíceis, é a que a gente mais conhece. Inclusive, até no cinema, é valorizada essa inteligência lógico-matemática. Quem não assistiu o filme lá do John Nash, Uma Mente Brilhante, ele lá resolvendo aquelas equações na janela, e a gente olha, nossa, uau, como ele é inteligente. Lógico, ele era inteligente, ele é muito inteligente, mas não significa que outros tipos de inteligência também não seja. Espacial, perceber o mundo visual e espacial de forma precisa. Eu vou dar um exemplo, pessoal. Eu tenho dificuldade extrema com mapa, sabe? Eu tenho facilidade em algumas outras coisas, mas ler um mapa parece uma coisa mais... a coisa mais simples do mundo, não para mim. Para mim é muito difícil. O mapa está indicando à esquerda, eu vou à direita. Eu tenho essa dificuldade. E quando eu penso, não, eu tenho que fazer o contrário do que eu pensar. Faço o contrário do que eu pensei e dá de novo errado. Então, é uma inteligência também que alguns têm maior do que outros. Nem todos podem ser caminhoneiros e andar pelo Brasil inteiro, né? Tem alguns que vão conseguir se perder mesmo com GPS, não é? Porque é um tipo de inteligência que pode estar mais ou menos desenvolvido em você. Então, aquele seu caminhoneiro, taxista, ou até outras profissões aqui que eu não tô tendo tantos exemplos, ele pode ter um tipo de inteligência mais desenvolvida, ele pode ser mais inteligente nesse ponto do que um doutor em alguma área que não seja desse ponto, certo? Nem ordenar. Às vezes você vê um aluno que tem a dificuldade aí com, por exemplo, localizar as coisas num mapa, tudo mais.
e para você parece tão normal lá, falar, como que ele vai falar que o país confundir o que é o Brasil, o que é a América do Sul, sendo que não dá para ele entender que o Brasil está dentro da América do Sul, e não são coisas separadas. Às vezes isso também porque ele tem essa dificuldade com o espacial. Não que ele não seja tão inteligente espacialmente, ele está aprendendo também vai desenvolver isso. Corporal sinestésica, essa eu não tenho. Mas, por acaso, Neymar, os Pelé, por exemplo, ou vários outros atletas, que nem os atletas da ginástica olímpica, deixa eu ver se eu lembro alguém, Daiane dos Santos, né? Daniela Hipólito. São pessoas que têm uma inteligência corporal sinestésica bem desenvolvida. Não significa que outras pessoas tenham. Lógico que nós vamos desenvolver essa competência, essa inteligência. Sim, lógico que eu vou tentar lá fazer o Just Dance, que agora eu tenho que fazer exercício, estou fazendo o Just Dance. Eu sou péssima naquilo. Só que ser péssima naquilo é ótimo. Porque se eu estou fazendo alguma coisa para fazer um exercício físico, para eu movimentar meu corpo, minha mente também vai estar muito ativa quando eu estiver fazendo aquilo, porque como eu tenho dificuldade para fazer aquilo, eu vou ter que mobilizar várias estruturas aqui da minha mente para conseguir fazer alguma coisa meio ruim, mas com muita boa intenção. Tá? Então, é assim. Musical, apreciar, compor, reproduzir uma peça musical. A gente não está acostumado a falar um gênio, Mozart, por exemplo, um gênio musical, ele é capaz de apreciar, perceber nuances assim dos sons. Tem, às vezes, pessoas que estão ouvindo a mesma música que você, só ela percebe um instrumento lá no fundo, que você fala, nem sabia que isso existia nessa música, não percebi. Não tem como perceber. Inteligência musical, compor. Imagine você tirar do nada uma música. Do nada você cria uma coisa que vai causar sensações, causar bem-estar ou mal-estar nas pessoas, mas intencionalmente. Não é uma coisa fácil. Para mim, é dificílimo. Mas existem alguns que têm bastante desenvolvida essa habilidade. Tá? Quer falar alguma coisa? Não, pode falar. Inteligência 6, não é por gradação, não, tá? Interpessoal, entender e responder a humores, temperamentos, motivações e desejos das pessoas. Professor, agora vou chegar na parte do professor. Geralmente alguém com muita inteligência interpessoal, porque você está lá dando sua aula, tudo mais, você percebe a expressão de Joãozinho, vê que ele não tá muito legal, você percebe o outro que você já sabe que ele é muito tímido, você presta atenção na expressão dele, você já fala que ele mexeu assim no cabelo, olhou para cima, não está entendendo. Aí você vai explicar para ele. Ou você percebe quando aquela sua aula está tediosa, você chega, está lá achando que está arrasando na aula, né? Isso acontece quando você começa a falar demais, pessoas que falam demais, né? Pessoas que estão desse lado, porque pessoas que estão daquele lado falam menos. Então, essas pessoas que estão desse lado, às vezes falam demais e não percebem que os outros estão lá dormindo, no sono. Daí eu olho assim, de repente, para a sala, vejo que está todo mundo meio
morrendo lá. Peraí, acabou. Vamos fazer atividade. Vamos para outra parte desse momento. Acabou essa parte de explicação. Daí você percebe um pouco dessa inteligência interpessoal. Aí fala, mas a Márcia falou que ia falar de metodologias ativas aqui, e ela está falando numa aula expositiva. Alguma coisa a gente explica, né? Só que tem que tomar muito cuidado para não ficar falando demais. Às vezes eu me empolgo. Então, essa é interpessoal, tá? Não só o professor, como outras pessoas, outros que têm que trabalhar com o público. E, às vezes, é uma coisa que falta, né? Falta em algumas profissões, nem um médico, por exemplo. Um médico tem que ter um pouco essa inteligência interpessoal, perceber um pouco o outro. Você não vai chegar para o outro e falar, olha, você está com câncer terminal. O que você acha? Você, bal, já era. Não, né? É mesmo para o diagnóstico, né? No diagnóstico, você precisa ter precisa conseguir entender o outro, conseguir perceber certas coisas que o outro não está passando para você. Você percebe pelo temperamento dele, pelos humores, motivações, o que ele está sentindo também. Isso se deve ao fato de você poder estar percebendo isso no outro. Não é só você pegar e ficar... O médico, você não só fala, o médico, por exemplo, principalmente para médicos infantis, né? Para pediatras. Pediatra tem que ter uma inteligência interpessoal muito, muito arraigada, muito forte, para poder perceber o outro, perceber como a criança está sentindo, como a criança, o que ela está passando, a cara dela, a forma dela, né? Então, é uma inteligência muito importante nesses aspectos em quem vai lidar com o público. E acaba sendo ignorada justamente por causa dessa visão de que a inteligência tem que ser, lógico, matemática, linguística, tem que ser ali no papel, no... Quantificável. Quantificável e coisas que são analisadas numa prova, né? Uma prova escrita, tudo mais. E, às vezes, há profissões que são muito, muito reconhecidas socialmente trazem pessoas que acham que não tem que lidar com o outro, sendo que nem uma profissão médica ou psicóloga é totalmente altruísta no sentido de não de você doa um pouco de si mesmo naquela relação. E existe uma relação interpessoal. E você tem que ter esse tipo de inteligência, tá? Então, é importante, muito importante. Principalmente quando a gente está doente. A gente precisa de um profissional que tenha esse tipo de inteligência. Do mesmo jeito, a gente, mesmo como paciente, você tem que ter bastante dessa inteligência para ser paciente com algumas coisas e conseguir contornar os momentos de conflito, né? E na sala de aula também, principalmente, nós temos muitos conflitos e você tem que ser um mediador de conflitos, né? Intrapessoal, ter acesso aos próprios sentimentos, sonhos, ideias, entender a si mesmo. A compreensão de si mesmo também não é uma coisa que todo mundo tem bem desenvolvido. Tem alguns, dentro da inteligência, alguns são mais voltados para o interno e outros mais para o externo, né? E isso também reflete no desenvolvimento de qual inteligência vai se desenvolver mais. Em alguns pontos, né? Porque tem alguns voltados para o interno que vão ter conflitos também. Né? Mas você ter acesso aos seus próprios sentimentos também é uma forma de inteligência, mas também pode refletir na forma como você vai lidar com o outro também. Porque você, mesmo se compreendendo,
você consegue compreender o outro também, né? Uhum. É nisso que se casa com a inteligência interpessoal, que o psicólogo, o médico, ele tem, para as pessoas que não conseguem traduzir os próprios sentimentos, eles têm que ter essa capacidade, essa sensibilidade para poder acessar a intrapessoal da outra pessoa, né? Uhum. Eu tenho, vou dar um exemplo, que nem às vezes você sabendo que você tem momentos que você não está bem, sabe? Às vezes eu chego e falo, olha, hoje eu tô irritada, sabe? Mas é bom você saber que é um dia que você não está se sentindo bem, que você está irritado, para você evitar passar isso para o outro e saber que se você também passou esse limite, que foi algo que não foi adequado. Você poder se desculpar, você poder voltar atrás. Mas, sabendo que você tem os gatilhos, que você tem alguns momentos, alguns dias, algumas situações que você não está bem, você consegue tolerar isso no outro. Que nem eu já tive dia de chegar no ensino médio e ter aluno que já jogar tudo em cima de você, sabe? Me brigando por causa de uma coisa minúscula, assim, falar, eu errei. Tem uma coisa para eu corrigir, por exemplo, esqueci de não estar computado ali uma nota de uma atividade que uma aluna entregou e eu tinha que colocar aquela nota, mas eu errei. A aluna veio falar comigo, eu falo, olha, eu errei, eu vou corrigir. E a pessoa continua brigando com você. Ela não está nem ouvindo o que você está falando, e ela está brigando. Daí você tem que conter a sua raiva, porque na hora que a pessoa briga com você, você quer pôr aquela reação para fora, conter e perceber, olha, não é comigo a situação está fora de mim. Eu falo, olha, calma, você quer ir um pouco lá, depois você volta, conversa comigo, ou se acha que isso vai deixar a pessoa mais irritada, interpessoal, você chegar e falar, olha, tentar falar mais calmo, usar essa fala mais calma, mostrar que está tudo bem ali e perdoar. Não estou sendo religiosa, mas você libera esse perdão para essa pessoa, sabe? Porque naquele dia, sabe, aquele dia ela não está bem. Ou a pessoa, você não, sem motivo, um aluno vem e te ataca de alguma forma, está muito irritado com alguma coisa, fala, olha, faz o seguinte, sai um pouco, vai lá fora, eu não tô te expulsando, não, você vai lá fora, lava o rosto, vai no banheiro, depois você volta, quando você se sentir preparado, você volta, daí a gente conversa. Porque dá uma quebrada ali. Que às vezes é muito difícil você lidar com esse tipo de situação. E vai acontecer, porque todo mundo tem um dia ruim. E você vai encontrar o dia ruim do seu aluno também. Vai existir esse dia e essa inteligência é importante para administrar esse tipo de coisa. E outras mais, eu só estou lembrando de algumas. Né? Uhum. Quer falar? Então, só frisando que, no caso que você falou, é o casamento entre a intrapessoal e a interpessoal que leva a compreensão do outro, né? Que é você saber que você tem acesso aos seus próprios sentimentos, você conseguir lidar com eles, e a partir deles lidar com o outro. Saber que o outro também é passível dessas motivações que podem levar ele a, enfim, a perda de paciência, a raiva, a irritação, são coisas do dia a dia que acontecem com todo mundo, né? Mas tendo essa compreensão, você consegue lidar melhor e não levar para o pessoal. Verdade. Eu tenho alunos que estouraram bem comigo e que são excelentes amigos hoje. Amigos depois de deixarem de serem alunos, mas só que durante o processo de ensino também, às vezes
aquela pessoa se sente meio que grata por você ter compreendido aquele momento. Aquele momento que nem ela estava no domínio de si. Então, ó, naturalistas, olha, agora é a vez de vocês. Nossa, reconhecer a flora e a fauna para fazer distinções no mundo natural e ter sensibilidade, tá? Não é todo mundo que vai ter essa inteligência. Valorizar esse contato com a flora, com a fauna, observar também o equilíbrio entre essas coisas, ter, às vezes, menos medo em relação a algumas coisas, se sentir integrado a esses sistemas. Esse meio, né? Poder conseguir ter contato com esse mundo, né? Você precisa ter uma sensibilidade mesmo para preservar. Você precisa reconhecer como a importância daquilo e reconhecer como aquilo faz, como você está integrado naquele mundo também, faz parte de você, né? A sensibilidade vem dessa integração, vem desse sentimento de pertença que você tem a esse mundo, né? Não é à toa que, se você pensar em termos de desmatamento, degradação da natureza, isso tem a ver com as pessoas que não se sentem integradas a isso, fazem aquilo como se fosse uma coisa diferente delas, que estivesse além delas, entendeu? Para você poder se reconhecer dentro daquilo, você vai ter uma condição que vai te fazer querer trabalhar melhor com aquilo, vai querer lidar com aquilo, se integrar com aquilo, né? E existencial, capacidade de abordar questões profundas sobre a existência humana. Filósofos. Nossos queridos filósofos, né? Que também se integra a as outras inteligências do mesmo jeito, a interpessoal, intrapessoal, né? Para conseguir ter essa visão, às vezes um pouco espiritual em alguns casos, em outros também filosófica, né? Porque a filosofia tem um pouco a ver com procurar esse sentido da vida. Vale frisar que essas inteligências, elas todas não significa, você tem uma, não significa que você não tem a outra, né? Aqui. Só um segundo. Dá um probleminha aqui. Pequeno problema. Voltamos. Voltamos? Então, pode falar, você estava falando. Então, todas as inteligências não significa que possuir uma inteligência você não vai ter a outra, né? Você pode ter linguística, assim como pode ter lógica, matemática, espacial, né? O que significa que você vai ter mais enfatizado uma delas em si, né? E você vai ter mais expressão daquela inteligência em si mesmo, né? No caso da intrapessoal, por exemplo, você pensa que se você tem intrapessoal, você não vai ter impessoal? Não, você vai ter, porque você precisa da intrapessoal para poder entender o outro, para poder se relacionar com o outro. No caso da existencial, às vezes você precisa da intrapessoal para poder abordar questões profundas sobre a existência humana, porque a existência humana está correlacionada aos seus sentimentos e à ideia de si mesmo no mundo. E nós temos todas, todas essas capacidades a gente tem, né? Todas essas inteligências, só que em gradações diferentes. Em algumas você sobressai mais, em outras você tem menos desenvolvido. Menos desenvolvido significa também que não é aquilo, não. Tem um dom, um talento, ou uma coisa que veio
só divina, assim, que você já nasceu com aquelas características. Não, justamente por isso que a escola é importante, porque nós vamos desenvolvendo essas inteligências. Os vários caminhos que eu tracei na minha vida me levaram a esse tipo de inteligência, as inteligências que eu tenho. É claro que pode ser que alguns eventos que sejam físicos aí, em questão, neurológicos, possam influenciar também. Só que a parte que nós vamos atuar, a parte majoritária do desenvolvimento, ela é dinâmica e ela pode sofrer essas interferências do meio, tá? Então, se eu tivesse nascido em outra família, e essa família, por exemplo, uma família musical, eu não sei nada de música, mas talvez se eu tivesse uma família que, quando criança, que tocasse, que cantasse, que não sei o quê, talvez eu tivesse esse tipo de inteligência. Ou, se de repente, eu sou péssima também em corporal sinestésica, se eu tivesse uma família que valorizasse bastante os esportes, tudo mais, não foi o caso, né? Minha família era bem sedentária, talvez o meu modo de me relacionar com o mundo e, em consequência, o desenvolvimento desse tipo de inteligência teria tido outro caminho, né? O que não significa que se você não vier de uma família sinestésica ou espacial, ou lógico-matemática, você não possa desenvolver outras inteligências. Daí o porquê de uma educação bem fundamentada, bem estruturada, né? Que possa desenvolver todas essas inteligências em você. Se você, de repente, gosta da musical, não vem de uma família musical, e a escola estimula isso em você, ou você procura aprender aquilo, você vai desenvolver aquela inteligência também. Nossa família está virando musical, nossos filhos estão aprendendo música, não sei de onde veio esse interesse, mas porque também tem como, se você tiver vontade também de aprender coisas novas, você tem essas condições de aprender coisas novas e desenvolver outras inteligências. No caso, na escola, a gente, sabendo que tem essas inteligências, a gente vai tentar tocar um pouco em cada. Isso que a gente vai tentar fazer com as metodologias ativas. Vamos para o próximo? Será que vocês querem falar alguma coisa? Gente, eu vou dar uma olhada no chat. Se vocês quiserem fazer algum comentário, porque daí eu... Aí eu vi uma aqui da Stephanie, eu achando que era doida por conseguir me perder com o GPS. Estamos juntos. Então, a Stephanie falou, a própria divulgação científica, não são todas as pessoas que sabem adequar a linguagem. O trabalho com isso exige muito. Verdade. Nem sempre aquele que produz ciência sabe passar, sabe transmitir aquela ciência, porque você tem que ter uma competência linguística, aí tem que ter uma inteligência linguística para que você adeque aquela sua fala para que as pessoas entendam, tá? Porque você, no meio científico, você fala uma linguagem que é fechada ali. Aquelas pessoas que trabalham na sua área entendem perfeitamente o que você está falando. Agora, os que estão fora da sua área, às vezes, ficam lá boiando, né? Então, isso é importante. Por isso que o setor de divulgação científica, a área de divulgação científica, aí as pesquisas sobre essa divulgação são muito importantes para que a gente consiga fazer o que a gente está precisando muito nesse momento, né? A gente precisa muito de divulgação científica para que alguns erros que estão acontecendo aí de interpretação das coisas não aconteçam mais, né? Nós estamos num período tenebroso.
Vamos voltar? Vocês querem falar alguma coisa? Alguém? Tá bom. Passar. Agora, passado lá das inteligências, nós vamos ver esses tipos de conteúdos que eu acho também importantes para a gente pensar a metodologia ativa. Conceituais, procedimentais e atitudinais. Vamos ver um exemplo. Por exemplo, estou trabalhando densidade. Como depois eu vou mostrar um... E eu não devia dar esse spoiler. Mas vai com spoiler mesmo. Então, eu vou trabalhando densidade, certo? Tem uma série de conteúdos conceituais que eu vou estar trabalhando, por exemplo, que eu depois, mais para frente, porque eu vou entrar no conceito depois, vou pegar fórmula de densidade, saber quais tipos de materiais estão ali, são bons, por exemplo, para fazer um barco, qual tipo de material é bom para prender esse barco lá no mar, por exemplo, para pôr uma âncora, tudo mais. Isso, conceitual. Procedimentais, dentro de uma atividade que eu vá trabalhar, vou dizer, por exemplo, essa atividade de ver o que boia, o que afunda na água. Existem alguns procedimentos que eu vou fazer para aquilo. Na verdade, os procedimentos vão ser simples, vou colocar um pote com água, eu colocar os materiais ali dentro dessa água. Isso é bem simples. Mas pode ser que eu tenha procedimentos mais complexos. Por exemplo, uma atividade que eu fiz de fazer as cestas, por exemplo. Cestas de material reaproveitado, de papel reaproveitado, tá? O meu conteúdo conceitual era eu trabalhar com reaproveitamento de materiais, tá? Reaproveitamento de materiais, lá, os 3, 4, 5 R's, cada vez coloco um R a mais, mas estou trabalhando com isso, conceito. O meu procedimento era ensinar como fazer aquela cesta de papel, tá? Então, aquele procedimento previu uma série de etapas que iam levar a um resultado final. E atitudinais seria, por exemplo, começar a reaproveitar aquele tipo de material, tá? Chegar à ideia de que aquele material tem que ser ou eu reaproveito ou eu destino para alguém ou para alguma instituição que possa fazer o reaproveitamento daquilo, porque ele tem um valor embutido nele, mesmo quando ele é descartável por mim, pode se tornar descartável por mim. Quer falar? Não, a atitudinal é basicamente isso mesmo. É você mudar a sua visão do mundo, sua inserção no mundo frente àqueles conhecimentos que foram colocados, né? É a mudança de atitude mesmo. Mudança, você passa a perceber o mundo de uma forma diferente. Então, e por que eu coloquei isso para metodologias ativas? Eu resgatei esse tipo de conhecimento. Porque quando você usa uma metodologia ativa, você está tocando nesses três tipos de conteúdos. Então, às vezes, na sua avaliação, você tem que pensar
em qual que você está avaliando. Às vezes você chega, faz todo esse trabalho, que nem eu fiz das cestas lá de papel reaproveitado, tudo mais. Daí eu chego, dou uma prova, só falando lá, o que são os 3 R's? Daí eles vão lá e respondem o que são os 3 R's. Ou põe um monte de questões teóricas. Só que eu gastei 4 aulas, né? 4 aulas inteiras fazendo uma cesta, ensinando lá você a fazer as tirinhas de papel, a trançar aquele papel, falando que aquele procedimento de trançar é o mesmo que você usa num tecido, por exemplo, para fazer um tecido. Estive ensinando toda como finalizar aquilo, como pintar, tudo mais. Ensinei várias coisinhas dessas, só que de repente eu só quero saber o conceito. Todo o resto que eu consegui, eu não estou avaliando. Que nem o atitudinal. Vou falar uma atitudinal mais como chama? Mais imediato. Esse meu aluno foi lá, passou nas outras salas, pedindo que tinha mais daqueles caderno velho, apostila, para ele usar para fazer atividade. Tá? Então, ele mudou uma atitude, ele foi recolher isso como tornou isso valioso, porque ele queria fazer mais cestas para dar lá para a mãe dele, para o pai, porque ele achou legal. Tá? Porque às vezes a atitudinal a longo prazo é mais difícil de você avaliar. Né? Então, teve essas coisas que mudaram, que foram trabalhadas, só que só estou avaliando uma delas. Então, quando você vai fazer uma avaliação, é bom você pensar nessas outras, avaliar essas outras também. Né? Que nem até em avaliação teórica dessa da cesta, eu fiz a cesta, valia a nota. Quem tinha chegado até certo ponto, 1 ponto. Quem ia um pouquinho mais, 2 pontos. Quem ia um pouco mais, 3 pontos, que era o que valia a cesta. Porque, às vezes, a pessoa não conseguia avançar, porque era difícil, ela precisava da ajuda dos colegas, era uma coisa que era em grupo, o que eu achei legal, porque um tinha que ajudar o outro, isso era essencial, eles aprendiam também como um tinha que depender do auxílio do outro. Então, isso eu avaliei também, tanto na prática, como até na minha provinha. Pus lá, quais são os passos para fazer uma cesta? Por que eu pus essa parte também? Porque tem alguns que não têm essa habilidade sinestésica, conseguir fazer aquela cesta. Só que eles sabem certinho os passos que são para fazer. Sabe a pessoa que ela sabe os passos, mas ela não sabe fazer? Acontece também. Porque são tipos de inteligências diferentes. Lembra quando eu falei lá da minha inteligência sinestésica, que é um lixo muito ruim? Então, sabia que eu já ensinei criança a nadar? Acreditam nisso? Eu não sei nadar. Não sei até hoje. Mas eu fui me ensinar os passos de como ensinar uma criança a nadar. E eu estava numa escola particular que me obrigava a ensinar as crianças isso. E eu esqueci. Foi irresponsabilidade deles deixar também, eu era muito novinha. Mas meus alunos aprenderam a nadar. Eu sabia todos os passos do procedimento, mas fazer que é bom. Mas eu aprendi alguma coisa? Aprendi. Tá? Os atitudinais também precisam ser, essas coisas têm que ser avaliadas, porque às vezes você ensina uma coisa e você avalia outra. Esse é o problema, é um problema. Tá? Continuando.
Então, algumas... Que horas são? 9h33. Algumas técnicas para aprendizagem ativa que a gente conhece aqui, ó. Aula invertida. Aula invertida é bem interessante, mas eu acho que para o nível superior é melhor. Principalmente se for leitura de texto. Falar, olha, você leia primeiro o texto para depois, em sala, a gente vai discutir sobre esse texto. Às vezes os alunos não vão ler esse texto fora. O mesmo vídeo, né? O mesmo vídeo. A não ser que você faça com um roteiro dirigido, né? Você põe lá, por exemplo, é um texto, você põe um roteiro de perguntas só de verificação, se ele está lendo ali. Pode ser aquelas perguntas bem... precisa ter profundidade nas perguntas, só para verificação de leitura mesmo. Daí, e também ou verificação do vídeo. Depois, em sala de aula, daí você pode fazer discussões em cima daquilo, porque ele realmente leu ou assistiu aquele vídeo, né? Eu acho que é mais efetivo nessa questão. É valioso, é extremamente valioso você chegar, os alunos já terem aquele conhecimento sobre o assunto prévio, e você poder trabalhar em cima das dúvidas deles, ou de análises mais profundas daquilo, é muito legal, né? Então, essa aula invertida é bastante proveitosa. Você pode fazer também em cima de jogos, né? A criança jogar antes, né? Você dá um determinado jogo que elas vão jogar e depois vocês vão fazer as discussões nessa aula. Daí pode ser até mesmo no presencialmente, você pode deixar uma parte da aula para as crianças vivenciarem esse jogo, essa experiência, e depois você vir com essa aula com teórico. Fica muito mais rico quando você faz essa inversão. Você, no ensino superior, você viu bastante disso, né? Sim, nas aulas de medicina, principalmente, o pessoal trabalha bastante com questão de aula invertida. Você chega, lê o texto, vê o vídeo e discute na aula a partir da investigação daquele problema, né? Você pega e coloca questões e você vai montando equipes e vai a partir daqui trabalhando. É uma técnica bem fundamentada, bem poderosa, que leva a mudar conceitualmente toda a sua bagagem teórica, né? Toda a sua vivência e toda a sua forma de agir no mundo. Só que eu acredito que para crianças tem que ter um certo cuidado, uma certa delicadeza para você estar trabalhando de forma que ela possa estar entendendo aquilo, porque ela não vai chegar e vai na aula, antes da aula ler um texto, ou dependendo do vídeo, se não for um vídeo divertido, pegar e assistir por livre e espontânea vontade, né? Você pode reservar um tempo na aula para estar fazendo isso. Isso é bem interessante. Isso no curso de botânica era assim, né? Uhum. Então, no curso de botânica o pessoal tinha horário de aula e reservavam durante a aula meia hora, 30 ou 40 minutos para estar vendo o vídeo, ou estar lendo o texto, ou estar fazendo um experimento, dependendo com o auxílio do professor, né? Com o auxílio das tutoras, enfim. E você poderia realizar mesmo à distância esse tipo de aula. Por exemplo, fazer a dessecação de uma flor, você poderia fazer por meio a professora ia te auxiliando, te mostrando os passos que você deveria estar fazendo para estar abrindo, para estar dessecando aquela flor, por exemplo. Ou mesmo para estar assistindo os vídeos, para estar discutindo durante o vídeo, dar uma parada, dar uma falada com os professores, pergunta, porque o professor estava tinha deixado aquele momento, reservado aquele momento para estar sanando ou para estar discutindo com você aquilo que você estava vendo. Uhum. Então, e ela no caso que você falou
no da medicina, né, associado com essa investigação em problemas também, né? Uhum. Você ia pesquisar primeiro sobre não, a pesquisa já era orientada pela investigação, não era? A pesquisa era orientada pela investigação. Te dava um texto, por exemplo, um caso teórico. Esse caso teórico, você chega, lê ele, a partir do caso teórico, você vai montando perguntas e traçando perguntas para aquele caso. O porquê daquilo que se deu, o que aconteceu, o problema em si, né? E a partir daqueles problemas, você traça como resolver ele. E a partir daquelas, traçando como resolver ele, você vai procurar textos que te levem àquela resolução. E na próxima aula, na aula seguinte, você vai discutir com o professor e o professor vai te orientando onde você está conseguindo, onde você conseguiu acertar, onde você conseguiu errar, ou onde você está se aproximando mais da solução. Uhum. Continuando. Por exemplo, ó, vou dizer, eu dou um problema para vocês. Eu tenho um paciente que está urinando muito, está tendo muita cãibra e o que mais que eu posso pôr? Está urinando muito, tendo muita cãibra e tendo muita sede. Daí eu ponho para os meus alunos pesquisarem por que ele está sentindo isso. Daí, quando eles vão pesquisar essas coisas, eu estou falando nos mais avançados, quando eles vão pesquisar isso, vão pesquisar que doenças, vamos dizer que seja aluno de ensino médio, põe no Google esses sintomas, vão ver que doenças podem ter esses sintomas. Daí eles vão pegar, cada um vai achar determinadas doenças, o porquê daqueles sintomas, tudo mais, a gente traz para a sala de aula e vamos discutir qual deve ser esse problema, por que ele está apresentando isso, a partir do que você achou ali numa pesquisa simples no Google, que qualquer um pode fazer, tá? Uhum. Se eu estou num nível mais avançado, eu posso pedir artigos científicos, alguma coisa mais avançada, né? Então, não estou falando para ninguém se automedicar ou coisas desse tipo, tá? Só um exemplo de você chegou num problema, ter uma investigação a partir de um problema que você tem.